Esta é a voz do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, PCTP-MRPP. Estimados ouvintes, nos últimos 10 anos, sobretudo a partir da definição da chamada Estratégia de Lisboa em 2000, a União Europeia adotou em definitivo um modelo anglo-saxónico de liberalização total da economia e de transformação dos serviços públicos em áreas privilegiadas de investimento capitalista. O aumento dos horários de trabalho e da idade de reforma, a liberalização dos despedimentos e a privatização da segurança social, do setor energético, dos transportes, das telecomunicações, dos correios, das águas, da saúde e da educação, contam-se entre as medidas já concretizadas ou projetadas que constituem a imagem de marca de uma União Europeia dirigida pelo grande capital industrial e financeiro. Uma União Europeia em que um punhado de potências impõe os seus ditames a um vasto conjunto de povos e nações. O chamado modelo social europeu é hoje um mero instrumento de propaganda de uma realidade virtual que, na verdade, não existe. No Tratado de Lisboa, que os governos europeus tiveram medo de referendar e procuram afanosamente impor aos povos europeus, esse modelo é designado por modelo social de mercado, nele estando inequivocamente consagrados o sistema, os procedimentos e os mecanismos económicos que agora abriram falência e que estiveram na origem da crise mundial atual. De facto, o Tratado de Lisboa consubstancia um instrumento jurídico constitucional que o capitalismo nunca conseguiu impor em nenhum país isoladamente. Politicamente, o Tratado de Lisboa constitui um instrumento através do qual a Alemanha pretende reforçar a sua condição de grande potência hegemónica da União Europeia. Na sequência das eleições de 2004 para o Parlamento Europeu, a Estratégia de Lisboa, como eixo central das políticas da União Europeia, abandonou definitivamente a canga democrática e social com que se disfarçara e passou a ter como objetivos quase exclusivos o crescimento e o emprego. Em Portugal, o governo do PS, presidido por José Sócrates, adotou precisamente como sua palavra de ordem central a mencionada divisa europeia do crescimento e emprego e conferiu a esta divisa o sentido exato que referimos atrás. Na esteira dos governos anteriores, ao arrepio das suas promessas eleitorais e de uma forma singularmente prepotente e antidemocrática, o governo de Sócrates não fez mais do que reforçar a condição atrasada, periférica e terceiro-mundista da sociedade e da economia capitalistas em Portugal. É por isso que hoje Portugal ostenta o título de país europeu em que as desigualdades sociais são mais acentuadas. Os deputados portugueses no Parlamento Europeu, atrelados ao presidente da Comissão Europeia, da sua laia, parecem uma só família, sem que ninguém saiba o que eles lá fazem. Assim, as presentes eleições devem servir para estabelecer uma clara linha de marcação entre o que deve e o que não deve ser uma representação parlamentar europeia que sirva efetivamente os interesses de quem trabalha. Pela unidade dos trabalhadores europeus contra a exploração, o desemprego e a miséria. Se for eleito para o Parlamento Europeu, Orlando Alves será portador das seguintes reivindicações: semana das 30 horas para todos os trabalhadores europeus, sem perda de remuneração. Fixação do salário mínimo europeu, tendo por base o valor de um cabaz de bens e serviços essenciais, cujo montante deverá ser estabelecido de acordo com o preço médio europeu para cada um daqueles bens e serviços. Salário igual para trabalho igual em todos os países da União Europeia. Liberdade de constituição de sindicatos e outras organizações de trabalhadores de âmbito europeu, por empresa ou setor. Uniformização da legislação laboral e dos sistemas de proteção social, com a inclusão das normas existentes no universo dos países da União Europeia, que sejam mais favoráveis aos trabalhadores e às populações carenciadas. Contra o imperialismo e pelo direito dos povos e nações da Europa e do mundo à autodeterminação, à independência nacional e ao desenvolvimento, um deputado eleito pelo PCTP-MRPP defenderá as seguintes exigências fundamentais. Recusa de quaisquer regras e instrumentos jurídicos que significa confiskação pela União Europeia da soberania dos povos e nações que integram a mesma União Europeia. Eliminação de todas as regras de política económica, monetária e orçamental que constituam um obstáculo ao desenvolvimento dos países mais pobres da UE e reforço dos mecanismos de apoio a esse mesmo desenvolvimento. Recusa do estabelecimento de uma política de defesa e segurança comum sob qualquer forma e combate ativo ao envolvimento da União Europeia e de qualquer dos seus membros em guerras de agressão contra outros povos e nações. A defesa da cultura e da língua de todos os povos e nações da Europa. Esperamos o seu voto consciente no próximo dia 7 de junho. Vote PCTP-MRPP. Não se arrependerá.